Das questões de ordem art. 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação deste regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal. Primeiro, durante a ordem do dia só poderá ser levantada a questão de ordem atinente diretamente à matéria que nela figure. Art. 96. Terceiro, aplicam-se as reclamações às normas referentes às questões de ordem, constantes dos 1º a 7º do artigo precedente. Segundo, nenhum deputado poderá exceder o prazo de 3 minutos para formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma mais de uma vez. Terceiro, no momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final, a palavra para formular questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao relator e uma vez a outro deputado, de preferência ao autor da proposição principal ou acessória em votação. Quarto, a questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja observância se pretenda elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião. Quinto, se o deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que se assenta a questão de ordem, enunciando-as, o presidente não permitirá a sua permanência na tribuna e determinará a exclusão, da ata, das palavras por ele pronunciadas. Sexto, depois de falar somente o autor e outro deputado que contra-argumente, a questão de ordem será resolvida pelo presidente da sessão, não sendo lícito ao deputado opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for proferida. Sétimo, deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela protestar poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para uso da palavra, durante 10 minutos, a hora do expediente. Art. 96. Terceiro, aplicam-se as reclamações às normas referentes às questões de ordem, constantes dos 1º a 7º do artigo precedente. Oitavo, deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que terá o prazo máximo de 3 sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da comissão, o recurso será submetido na sessão seguinte ao plenário. Nono, na hipótese do parágrafo anterior, o deputado, com o apoiamento de 1/3 dos presentes, poderá requerer que o plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso. 10. As decisões sobre questão de ordem serão registradas e indexadas em livro especial, a que se dará anualmente ampla divulgação. A mesa elaborará projeto de resolução propondo, se for o caso, as alterações regimentais delas decorrentes, para apreciação em tempo hábil, antes de fim do biênio. Seção 2ª das reclamações art. 96. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou de reunião de comissão, poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita durante a ordem do dia à hipótese do parágrafo único do artigo 55 ou as matérias que nela figurem. Art. 55. A nenhuma comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica. Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do artigo 119, segundo e terceiro, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. Art. 119. As emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva, segundo a emenda somente será tida como da comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade e for por ela aprovada. Terceiro, a apresentação de substitutivo por comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Primeiro, o uso da palavra, no caso da sessão da Câmara, destina-se exclusivamente à reclamação quanto à observância de expressa disposição regimental ou relacionada com o funcionamento dos serviços administrativos da Casa, na hipótese prevista no artigo 264. Art. 264. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas à mesa, para providência dentro de 72 horas. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao plenário. Segundo, o membro de comissão pode formular reclamação sobre ação ou omissão do órgão técnico que integre. Somente depois de resolvida, conclusivamente,
pelo seu presidente, poderá o assunto ser levado, em grau de recurso, por escrito ou oralmente, ao presidente da Câmara ou ao plenário. Terceiro, aplicam-se as reclamações às normas referentes às questões de ordem, constantes dos 1º a 7º do artigo precedente. Primeiro, durante a ordem do dia só poderá ser levantada a questão de ordem atinente diretamente à matéria que nela figure. Sétimo, deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela protestar poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para uso da palavra, durante 10 minutos, a hora do expediente.